bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 29 de dezembro, estamos nesse projeto de ler um capítulo da Palavra de Deus todos os dias e estamos no segundo livro da Bíblia, escrito por Moisés, Êxodo, capítulo 39. E nos últimos capítulos a gente tem visto Deus deu a Moisés as orientações, as primeiras leis, que foram dadas diretamente, tete a tete, por Deus a Moisés. E agora a gente está vendo nesses últimos capítulos Moisés transmitindo as leis ao povo. Moisés está transmitindo as leis ao povo. E aqui no capítulo 39 fala um assunto bem importante, porque vai falar a respeito das vestes sacerdotais. São 43 versículos, onde Moisés dá toda a orientação para aqueles que vão fabricar, costurar, confeccionar as vestes sacerdotais. E fica bem claro no capítulo 39 que quem vocaciona, quem chama, é o próprio Deus para o trabalho da obra do Senhor. É o próprio Deus quem vocaciona. E a expressão que já tem no primeiro verso, ela se repete, a expressão que diz, assim como o Senhor ordena. Assim como o Senhor ordena, essa expressão ela é encontrada 7 vezes no capítulo, e significando para nós, e nos ensinando que o sacerdote não pode vocacionar-se a si mesmo. Não se escolhe ser sacerdote, ser pastor, ser pastora, não se escolhe, é Deus quem chama. E assim como não se escolhe, também não pode se abandonar o ofício, Não se abandona o ofício de sacerdote porque se quer, Então, esse capítulo ele vai trazer para nós, assim como o Senhor ordenara, Então, que nós possamos entender isso com clareza no nosso coração. Que vocação, talento você nasce. Talento você nasce. Alguns nascem com talento de tocar, tem habilidade, facilidade para aprender música, Alguns nascem com talento de ser médicos, talento de ser advogados, talento de ser na área de informática, é um talento, mas vocação não. Vocação para os ofícios da igreja não se nasce, não é natural. Para exercer os ofícios da igreja, que é a diaconia, o pastorado, o ensino, o mestre, é vocação. É Deus quem dá. É Deus quem dá. E quando Deus dá, a gente só tem um caminho a fazer, é servir, seguir, amar e servir de todo o coração, entendendo a vocação. Então vamos à leitura sagrada, do texto sagrado, Êxodo capítulo 39. Fizeram também de estofa azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Como o Senhor ordenara a Moisés, a primeira vez. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido as fizeram, lâminas delgadas, e as cortaram em fios para permearem entre o estofa azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista.
Tinha 2 ombreiras que se ajuntavam às 2 extremidades e assim se uniam. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual da mesma, obra de ouro, estofa azul, púrpura carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Segunda vez. Moisés faz questão de dizer ao povo que foi o Senhor quem ordenou, foi o Senhor quem deu essa ordem. Era o Senhor quem estava dizendo que era para fazer aquelas vestes sacerdotais dessa maneira, daquela maneira que ele estava explicando. Verso 6. Também se prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, trabalhadas como lavores de sinete, com os nomes dos filhos de Israel. E as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Terceira vez. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado, duplo. Fizeram o peitoral de 1 palmo, era o seu comprimento, e de 1 palmo dobrado a sua largura. Colocaram nele engastes de pedras com 4 ordens de pedra. A ordem de sárdio, topázio, carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. Eram elas guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Eram esculpidas como sinete, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas de obra trançadas de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas extremidades do peitoral, e meteram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. As outras 2 pontas das 2 correntes trançadas meteram nos 2 engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima, como uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Então, tudo isso Deus ditou para Moisés, né? A 4ª vez que nós encontramos no capítulo, segundo o Senhor ordenara a Moisés, né? Moisés vai registrando e ele vai explicando para o povo como vai fazendo e faz questão de dizer, olha, foi Deus que mandou fazer desse jeito, né? Versículo 22. Fizeram também as sobrepeles da estola sacerdotal de obra tecida, toda de estofa azul. No meio dela havia uma abertura, era debruada como a abertura de uma saia de malha, para que não rompesse. Em toda a orla das sobrepeles fizeram romãs de estofa azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs em toda a orla das sobrepeles. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, e em toda a orla das sobrepeles, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. 5ª vez, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Por quê? Porque os sinetes, porque as campainhas, né?
porque no lugar onde o sacerdote entrar, chamado Santo dos Santos, nesse lugar só o sacerdote podia entrar. Ele era amarrado por uma corda e ele entrava para ministrar o holocausto no Santo dos Santos. Enquanto eles ouviam, enquanto ele andava para um lado ou para o outro, entregando o sacerdote, o holocausto a Deus, os sinetes da sua roupa se ouviam lá de fora. Quando os sinetes paravam, o povo lá fora sabia, né, que algo tinha acontecido. Se o sacerdote entrasse no Santo dos Santos em pecado, se ele não tivesse confessado os seus pecados a Deus, então ele era fulminado, ele era morto, fulminado no mesmo instante. E aí então o povo tinha que puxá-lo para fora. Por isso que essa veste ela é uma veste tão importante, tá? A partir do verso 27, fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e as tiaras de linho fino, e os calções de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido, e de estofo azul e de púrpura, e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor ordenara, 6ª vez no capítulo, né? Segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão do estofo azul para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor ordenara a Moisés, 6ª vez. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tivera ordenado a Moisés. Assim o fizeram, 7ª vez. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases. A coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de peles finas, e o véu do reposteiro, a arca do testemunho, e os seus varais, e os seus propiciatórios, a mesa com todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, e todos os seus utensílios, e o azeite para a iluminação. Também o altar de ouro e o óleo da unção, o incenso aromático e o reposteiro da porta da tenda. Aqui é importante dizer, né, o incenso aromático era porque diante de tantas mortes de animais para fazer os sacrifícios do lado de fora, tá? Precisava ter um incenso aromático, né? Porque quando você... eu me lembro na casa do meu pai. Na casa do meu pai, a minha mãe tinha um lugar onde ela limpa o peixe. Tem até hoje, na verdade, o lugar, né? Então, aquele lugar, ele sempre tem um odor de peixe. Sempre tem um odor de peixe. E aqui, olha como Deus é detalhista, gente. Como Deus é extraordinário, né? Ele pensou em todas as coisas. Então, ele colocou incenso aromático para poder o odor do lugar não ficar tão horrível por causa das mortes dos animais, por causa dos sacrifícios, né? Não era uma coisa que era feita diária, mas mesmo assim tinha odor ali naquele lugar. No deserto, né? Não havia água encanada para lavar, não havia lava-jato, não tinha nada dessas coisas, né? Então ele manda colocar o óleo da unção, né? Para ungir os sacerdotes, a família sacerdotal, e o incenso aromático no Santo dos Santos, naquele lugar, para que ficasse um odor aprazível, né? Aprazível. Verso 39, o altar de bronze, a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, e a bacia e o suporte, as cortinas do átrio e as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro para a porta do átrio e as suas cordas e os seus pregos,
e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. As vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim o fizeram. E Moisés os abençoou, né? E Moisés os abençoou, né? Que Deus possa nos ensinar nesse capítulo de hoje, né? Ontem eu fiz essa leitura, né? E não consegui gravar, não estava bem no dia de ontem, e às vezes o nosso emocional prega algumas peças na gente, né? Mas está aí o capítulo 39, né? Todo o preparativo, todo o aparato que Deus separou, né? Para que o povo no deserto, né? Deus sabia, Deus é onisciente, onipresente, Ele é onipotente. Ele sabia que o povo era obstinado ao pecado. Ele sabia que o povo ficaria durante 40 anos andando, vagando no deserto. Ele já sabia. Então ele preparou um lugar de culto. Ele mandou construir um lugar de culto, que era o tabernáculo, né? Numa das postagens anteriores, eu coloquei a foto no início do devocional para que você pudesse ter a dimensão de como era esse tabernáculo, né? E hoje eu vou colocar a foto da roupa sacerdotal, tá? Tudo aquilo que nós lemos, eu vou colocar a foto hoje para que você possa compreender, possa entender melhor como era essa roupa. Mas o que me impressiona é que Deus é detalhista. O que me impressiona na leitura é que vocação é algo que vem de Deus. Vocação é diferente de talento, como eu já disse, tá? Talento, você nasce propenso, você nasce com naturalidade, né? Mas a vocação não. A vocação é dada por Deus. É dada por Deus. E a vocação, ela vai com você para a eternidade, né? Você pode até, por algumas circunstâncias, não exercer a tua vocação, né? Tem várias circunstâncias, às vezes a pessoa está presa, às vezes a pessoa está numa situação que não permite que ela exerça com totalidade a sua vocação. Mas o fato é que a vocação não vem de si próprio, né? A vocação é dada por Deus. É Deus quem vocaciona. É Deus quem mantém a pessoa. É Deus quem sustenta a pessoa, né? Então Deus chama e Deus sustenta. Essa frase eu aprendi na faculdade teológica quando eu estudei, que é Deus quem chama e é Deus quem sustenta, né? Então que Deus possa nos ajudar a compreender isso, né? De forma clara, e entender com o coração, né? Essas verdades da palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, pela leitura da tua palavra no dia de hoje, Pai. Obrigada pela palavra, pelo entendimento, obrigada pelo discernimento, pela sabedoria que vem, Pai, do alto céus ao nosso coração, dada pelo Espírito Santo, para que possamos compreender aquilo que estamos lendo, Pai. Muito obrigada, Deus, por este entendimento de que talento nasce naturalmente com cada um de nós, mas vocação não. A vocação é o Senhor quem dá. A vocação é o Senhor quem chama, Pai. Então, Deus, nós queremos te pedir, Pai, nessa manhã, eu te peço, Pai, nos permita andar segundo o teu coração, nos permita, na medida do possível, fazer aquilo que nos cabe, Pai, dentro da vocação que o Senhor nos colocou nas mãos, Pai. Nos ajuda, Deus, a cumprir a missão que o Senhor tem para nós neste lugar, Pai.
Deus de amor, o Senhor colocou uma grande missão nas nossas mãos, que é levar esperança ao coração da criança. Pai, em nome de Jesus, nos dá força, nos dá sabedoria, nos dá ânimo, renova, Pai, as nossas forças nesse período de férias. Nos ajuda nesse período de férias, Pai, quando nós estamos, Pai, descansando, Pai. Ah, Deus, quando as crianças estão nas suas casas, sendo cuidadas pelos seus familiares, pelos seus pais, nós pedimos, Pai querido, que elas sejam protegidas, cuidadas em nome de Jesus, nos seus lares, nas suas casas, Pai, em nome de Jesus, que elas não sofram, Pai, violência, que elas não sejam abusadas, mas que elas sejam protegidas pelo Senhor, Pai. Acampa teus anjos, guerreiros, ministradores, Pai, ao redor de todas as crianças do projeto, Pai. Pai, eu também oro pela nossa equipe que está, ó Pai querido, de férias, que a equipe saiba aproveitar esse período, que ela tenha as suas forças renovadas, o entendimento, Pai, trabalha no entendimento. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito possa dar paixão no coração de toda a equipe, na equipe de professores, na equipe da cozinha, Pai, da merendeira, dos auxiliares, Pai, que haja paixão, que nessas férias, Pai, eles estejam com saudades do trabalho, saudade de voltar a ministrar o coração das crianças, Pai, porque todos que trabalham no projeto, sem exceção, Pai, ministram o coração da criança, ministram quando oferecem, Pai, um bombom, quando oferece, Pai querido, um alimento, quando estão ali recebendo as crianças, Pai, que haja, ó Deus querido, ardor no coração de cada um que foi separado por Deus para estar ali, que foi vocacionado por Deus para estar ministrando o coração das crianças. Toma, Pai, as famílias de cada criança, toma as famílias de cada professor, toma, Pai querido, cada equipe, Pai, cada pessoa da nossa equipe, nós colocamos diante do Senhor. Pai, eu quero orar a Ti, ó Deus, pela vida do meu tio, o tio João, pelos enfermos, Pai. Meu tio, Pai, está internado no hospital. Pai, o Senhor possa visitá-lo, que o Senhor possa visitá-lo, que o Senhor possa, Pai, abençoá-lo, Pai, com cura completa de toda aquela infecção no organismo dele, Pai. Em nome de Jesus, Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda a enfermidade nas pernas do tio João, nós repreendemos em nome de Jesus, pedimos a Tua misericórdia, que o Senhor o visite naquele hospital, Pai, que o organismo dele comece, Pai, a reagir ao antibiótico e que haja cura completa, porque Tu és Jeová Rafá, o Deus que nos sara. Pai, eu oro pelo meu pai, eu peço a Ti pela vida do meu pai, por aquela ferida que está ali na perna do meu pai. Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu peço que o Senhor o cure também, Pai. Toda aquela ferida, Pai, em nome de Jesus, que cesse aquela infecção, em nome de Jesus, Pai, eu Te peço, cura por completo a perna do meu pai, Deus. Deus, eu Te peço que não seja preciso, meu pai, ir a um leito de hospital. Pai, em nome de Jesus, dá a ele saúde, Pai. Pai, eu oro a Ti pela vida do meu filho Daniel, que está lá no mar, que está no seu trabalho, Deus, longe da sua família, nesse período de festas. Com certeza, Pai, o coração entristecido, pesado, mas que o Senhor o visite com a Tua presença, Pai, que a Tua presença possa ser sentida por ele, Pai, que ele seja consolado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Cuida do Daniel lá, livra o Daniel, Pai, de acidentes, de incidentes. Pai, em nome de Jesus, eu oro pedindo a Tua proteção para a vida do Daniel, a Tua proteção para a casa dele, para a vida da Janine, a vida da Alice, a vida do Davi. Que eles sejam consolados nesse período, Pai. Que eles sejam consolados, protegidos, guardados em nome de Jesus. Pai, eu oro a Ti pela vida da Liliane, Deus, pela vida do Enéas, eles que estão em viagem, Pai, viajando para São Paulo, que o Senhor os guarde na ida, na volta, que o Senhor dê a eles tempo, Pai, de férias, de refrigério, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos pela vida da Liliane, Pai.
Pedimos a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor, a proteção do Senhor para a casa da Liliane, a vida do Enéas, Pai, na direção, no volante, a vida do Pedro, a vida do Tiago, a vida da Isadora, Pai, lá em São Paulo, onde eles forem andar, livra eles, Pai, livra eles, Pai, livra do homem mau, livra eles, Pai, que os teus anjos guerreiros possam protegê-los, Pai, guardá-los, escondê-los atrás da tua cruz, Pai. Pai, eu oro pela vida da Alessandra, Deus. Peço a tua bênção sobre a vida da Alessandra, sobre os projetos do Daniel Pereira, Pai, sobre o emprego novo dele. Eu oro para ti, ó Deus, pedindo a bênção do Senhor sobre a casa da minha filha Alessandra, Pai. Ah, Deus, eu oro para que haja cura completa para a vida do Isaac, cura completa de todo aquele autismo, cura completa para a vida do Daniel, de toda a rinite, cura completa das enxaquecas da Alessandra, do Vitor. Pai, em nome de Jesus, paixão no coração do Arthur para o estudo, Pai. Pai, eu oro a ti pela minha filha Alessandra, Pai. Eu profetizo, Pai, no mundo espiritual, no dia de hoje, eu profetizo que a minha filha Alessandra, minha filha Liliane, meu filho Daniel, eles são uma bênção. Eu profetizo que eles nasceram para vencer. Eu profetizo, Pai, no mundo espiritual, que tudo que eles tocarem a mão vai prosperar, porque eles são lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Pai, eu oro a ti pelos meus irmãos no dia de hoje. A vida do Simeão e sua casa, a vida da Rosiane. Pai, eu te agradeço pelo Simeão, pela Rosiane, pelo cuidado que eles têm com meu pai. Eu oro pela família deles, Pai, pelo Lucas, pela Manuela, pelo Caleb, o Samuel. Pai, que haja cura, que haja libertação na casa do meu irmão Simeão, Pai. Eu oro pela Samira, Deus. Pai, que Samira e Luciano possam desejar voltar à comunhão da tua igreja, Pai. Pai, eles que estão afastados, Pai. Eles que foram, Senhor Deus, afastados, enredados. Mas tu és o Deus da misericórdia, Pai. E eu clamo a ti, ó Deus, eu clamo a ti. Eu vou ao teu trono de graça nessa manhã pedir por eles, Pai. Ah, Deus, repreende a obra do inimigo na vida deles, de mantê-los afastados, Pai. Ah, Deus, tira todos os dardos inflamados, influências do inimigo, do maligno, que os mantém, Pai, afastado. Coloca saudade no coração deles, saudade, Pai, de estar na comunhão junto com a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Traz eles de volta, Pai. Traz eles de volta, Pai, para o teu aconchego, Pai, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Pai, da vida da minha irmã Samira. Ah, Deus, derrama sobre eles, Pai, a saudade, Deus, de estar junto na comunhão da tua igreja. Toma a vida da Melissa, Sara, Ivan. Toma a vida do Bruno, Pai. Eu oro pela casa da minha irmã Samira, pedindo que haja cura e libertação para a casa da minha irmã Samira, Pai. Eu coloco diante de ti no dia de hoje, Pai, a vida do Álvaro, meu irmão. Coloco diante de ti, Deus. Pai, que o meu irmão Álvaro possa conhecer o Deus vivo e verdadeiro, Pai. Que ele aprenda do Deus vivo e verdadeiro, Pai. Levanta amigos, Pai, que possam falar do teu amor para ele, Pai. Dá saúde para ele, Pai. Protege a vida dele, Deus. Deus, em nome de Jesus, que ele conheça o Senhor, Pai, eu oro a ti pela vida da Mirela, sua casa, seus filhos, Pai. Abençoa a casa da Mirela com seus filhinhos, Pai. Abençoa o Pedro, Pai. Abençoa o Júnior. Pai, em nome de Jesus, abençoa a casa do meu irmão Varela, Deus. Eu te peço a bênção do Senhor sobre a vida deles, Pai. Eu oro a ti, ó Deus, pelos meus amigos de longe no dia de hoje. A Marlúcio, Zé. Eu coloco diante de ti a Edith e o Bruno, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Bruno tenha os seus olhos espirituais abertos
Pai querido, que toda a influência do mal na vida do Bruno, da falta do entendimento, da falta do discernimento de luz e trevas, Pai querido, que seja cancelado toda a influência demoníaca na vida dele e que ele possa entender as verdades do Teu Espírito Santo, Pai, as verdades da Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus, abençoa a casa da Edith, abençoa o Luciano, abençoa a Luciana, abençoa o Fábio, abençoa toda a casa da Tua filha, Pai. Nós oramos pelo Angelito, pelo Regi, por toda a casa da Angelito e do Regi, Pai. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre eles, Pai. Oramos, Pai, eu quero colocar diante de Ti a vida da Janaína, Pai, que está em viagem, ela e a Cecília. Pai, guarda a Janaína de todo mal, guarda de acidentes, de incidentes. Abençoa a vida da Janaína, Pai. Abençoa, Pai, a vida da Nara. Deus, o negócio, Pai, do Everton, Pai, aquela pizzaria, Pai, que foi aberta. Pai, nós pedimos que haja prosperidade para aquele lugar. Pai, que a Nara possa, Deus, se recuperar totalmente, Pai, daquela cirurgia, Pai. Que ela possa ter, ó Deus, as suas orações atendidas, que é a salvação da sua casa, a salvação do Everton, da Tainara, dos seus netos, Pai querido, do seu genro, da sua nora. Que haja, Deus, o cuidado do Senhor sobre a casa da Nara, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro também, Deus, pela vida da Sandra, Pai. Eu oro pela Sandra. Pai, a tua filha, coloca todos os dias os seus filhos diante do Senhor. Nós oramos pelo Lucas, oramos pela Sofia. Pedimos que haja proteção do alto céus, Pai. Pedimos que haja emprego para o Lucas, que o Senhor possa prover um emprego para o Lucas, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, a tua filha não quer viver sozinha. A tua filha, Deus, conforta a tua filha nesse período solitário. Que a tua filha seja encontrada por um homem de Deus, um homem justo, Pai. Que ela seja uma mulher sábia. Que ela tenha a alegria do Senhor. Pai, que ela aprenda o caminho, ó Deus, do altar, o caminho do Santo dos Santos, Pai. E que na tua presença, Pai, ela possa se derramar. E na tua presença, Pai, ela possa ser fortalecida, ela possa ser consolada, ela possa ser confortada. Que ela receba do alto céus, sabedoria do alto céus, para a função dela, para a vocação dela, Pai, no trabalho com as crianças aqui na Rede Almar. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro a Ti, ó Deus, pela vida da Gildete, do Messias, naquele momento ali, quando a Madá está no hospital. Pai, eu oro por eles, que haja consolo do alto céus, que a Madá melhore para que eles possam levar ela para Campo Grande, Pai, como foi pedido. Deus, em nome de Jesus, Tu conheces as necessidades ali na casa da Gildete, na casa do Messias. Pai, supra todas as necessidades, Pai, que elas não tenham falta de nada, Pai, mas que eles tenham todas as necessidades, Pai, supridas na misericórdia e na compaixão do alto céus, Pai. Levanta aquela igreja, Pai, a igreja do Floresta, para dar todo o apoio que a Gildete precisa, Pai, para esse tempo. Deus, cuida, Pai, cuida da família da Gildete, Pai. Cuida ali, ó Deus, da Maíra, cuida ali, ó Pai, do Felipe. Deus, que haja, Pai querido, harmonia naquele lar. Pai, eu oro a Ti pela vida da Geisa, Pai. Deus, a Tua filha, Pai, precisa vender aquela casa, é o pedido dela. Ela quer vender aquela casa, Deus, manda um comprador para aquela casa. Pai, eu oro pelo Leonardo, eu peço a Ti a bênção do alto céu sobre a vida do Leonardo, sobre a saúde do Leonardo. Pai, repreende toda a enfermidade, Pai. Pai, o Leonardo, Pai, ele precisa encontrar uma mulher sábia, uma mulher justa. Pai, ajuda o Leonardo a encontrar uma esposa, Pai. A Tua palavra diz que quem encontra uma esposa, encontra favor de Deus. Então, Paizinho querido, visita a casa da Geisa, visita o Dealisson, a sua família, visita a Eveline. Pai, que a Geisa, Deus querido, tenha a sua casa guardada, protegida, Pai, abençoada pela Tua presença, Pai. Guarda a Geisa, as suas decisões, dá a ela a sabedoria do alto céus, Pai. Eu oro, Pai, pela casa da Cláudia, toda aquela situação ali na casa da Cláudia, Pai.
Nós te pedimos, Deus, renova as forças da Cláudia para o cuidado da sua mãe. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que a libertação completa do alto céus chegue ali na casa da Cláudia, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, pelo Júnior, irmão do Enéas. Pai querido, toda aquela enfermidade, Pai, toda aquela enfermidade do pulmão, Pai, que tenha diagnóstico claro para toda aquela enfermidade, que seja tratado, Pai, que haja um quebrantamento no coração, na alma do Júnior, Pai, que ele volte ao Senhor, que ele se arrependa, que ele se quebrante diante da Tua presença, Pai. Deus, em nome de Jesus, promove ali um milagre na vida do Júnior, Pai, porque é só um milagre, Deus. Deus, nós oramos a Ti, te agradecendo pela recuperação, Pai, do Murilo, do filho da doutora Tainá. Nós te agradecemos, Pai, te agradecemos, Pai. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, por aqueles que estão na luta contra o câncer. Pai, não só na minha casa, na minha família, como o Ingo, a Carla Fabiana, Deus, mas também nos hospitais, que estão, ó Pai, em sofrimento, em angústia, Deus, tem misericórdia. Cura por completo, Deus, cura por completo. Tu és Jeová Rafá, Tu és o Deus que sara. Cura totalmente o Ingo, Pai, toda célula cancerígena, Pai, que seja trocada do organismo dele, Pai, e que ele possa produzir células boas em todo o seu organismo, Pai, para que esse câncer, Pai, não retorne em nome de Jesus. Pai, nós profetizamos cura completa para a vida do Ingo. Profetizamos, Pai, para a vida dele entendimento, discernimento de luz e trevas. Pai, não queremos, Deus, a sabedoria humana, porque a sabedoria humana, Pai, ela é carnal e demoníaca, mas que o Ingo receba do alto dos céus uma porção de sabedoria divina, sabedoria do alto dos céus, entendimento do alto dos céus, entendimento, Pai, das coisas que estão, ó Pai, diante de nós. Pai, que não possamos, Deus, que não venhamos, Pai, a entristecer o Teu coração com nossas palavras. Pai, em nome de Jesus, nos dá, Deus, entendimento claro da Tua vontade, do Teu querer. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a andar contigo, Pai. Nós te pedimos isso, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oi, Daniele, bom dia, bom dia. Deus abençoe sua vida, Daniele.